Estamos de volta no segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, entrevistando o psicólogo clínico Jorge Pfeiffer. Hoje estamos falando sobre Freud, psicanálise, inconsciente. Jorge, no bloco anterior nós terminamos falando sobre esse universo do inconsciente, né? Vamos explorar mais um pouquinho disso, porque a psicanálise quase que se fundamenta nessa questão, né, do inconsciente. O que é o inconsciente? Então vamos dizer que dentro dessa história, o Freud precisou de encontrar um lugar que fosse a fonte a origem de todas essas coisas. Então, ele escreveu que naturalmente existe uma área que nós não temos acesso e que naturalmente, se não temos acesso nem memória nem nada, ela é inconsciente. Deu esse nome, codinome. Mas ele disse que nesse lugar onde se guarda todas essas coisas, que são as emoções, os sentimentos, as agressões, os pesares e tudo mais, deve ter caminhos, porque se a gente sente, alguma coisa está acontecendo. Então ele falou do subconsciente, ou seja, de um lugar de acesso ao inconsciente para capturar ou retirar dali alguma coisa que dê sentido ao sofrimento. E mais adiante ele colocou naturalmente do consciente, ou seja, de você saber que aquilo que realmente te incomodava tem uma história que não parte simplesmente de um fato, parte de muitos fatos que você não se lembra. Então, o inconsciente é o não lembrar-me de alguma coisa que eu nem sei por que é, nem por que está. Tem gente que fala assim, eu hoje não estou legal, por quê? Ah, não sei não. Sabe, mas não quer entrar nos mínimos detalhes de como é que desencadeou esse mal-estar e esse não estar bem. O inconsciente dele está dando uma mensagem de que alguma coisa está fora de lugar. Eu acho que o inconsciente é a coisa mais completa. E o que está incompleto é o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa lei e tudo mais. Isso posto, vamos pensar que o Freud depois vai buscar na história da natureza humana, né? 3 instâncias psíquicas, o id, que ele chamou de instinto, impulso, a nossa parte animal, a nossa necessidade, nosso desejo, a nossa voracidade. O ego, uma ponte que pudesse ser mediadora entre essa vontade de fazer coisas e tal, como um menino que quer porque quer mexer numa coisa que não pode, e chega uma pessoa e diz isso aí, faz ou dói, não pode. Aí essa terceira pessoa que diz que não pode, já é um outro elemento, é a lei. Isso não pode, porque senão você vai se machucar. Então, todo esse percurso da vontade até o pode ser, é isso que nós vivemos na vida. Nós sabemos até, de vez em quando, temos amores, paixões e tudo mais, mas também ódios. Tem hora que você tem vontade de matar uma pessoa, e por que não mata ela? Porque existe a lei, existe a responsabilidade, existe o parar para pensar, existem as consequências. Então, toda essa mobilização interna que o Freud construiu também, mostra que nós vivemos negociando com a nossa impulsividade, com o nosso saber e também com as partes ruins da gente. E que, de certo modo, estão ruins porque estão reprimidas. Se eu quero matar alguém e não posso, eu estou reprimido do meu desejo de matar. Sim, e por isso, muito bem colocado, o mal-estar, né? O mal-estar da sua civilização, né? É essa, né? Vivendo plenos desejos e realizando muito poucos. Em função dessa lei, dessa né? lei, do estabelecido. Dessa necessidade de frear as pulsões instintuais, porque senão não haveria sociabilidade possível. Já visto que vocês veem todo dia, a gente ouve, como é que estão vendo a questão da violência hoje, né? Quer dizer, há muito tempo não se falava de tantas coisas que estão terríveis. O ser humano hoje é capaz de matar, cortar, picar e tudo mais. Quer dizer, essa agressividade que desabrocha dentro dele, ou que já está dentro dele de uma forma mal resolvida, são indícios de que ele está tentando romper com os limites de uma forma muito mais trágica, porque isso tudo reverte na imagem dele. Ele é uma pessoa que não serve para viver na sociedade. Ou seja, ele é um transgressor, ele é um bandido, ele é um criminoso, ele não é mais herói. Uma coisa que eu acho Ele legal, não é mais sujeito, ele é objeto. Sim. E aí, por ser objeto, desumaniza-se. Exatamente. Né? E aí, nesse processo de desumanização ou coisificação, que a sociedade acaba impondo aos homens, especialmente na sociedade capitalista, essa coisificação, ela leva os homens a terem atitudes, né, que fogem à sua humanidade, né, à sua sensibilidade. E eles vão ser discriminados pelo lado pior da coisa, né, que é a rejeição. Que eu acho que a pior forma de desamor é a rejeição. O não gosto, não quero. O não para o ser humano é muito sério. Para o nosso telespectador entender ainda melhor, né, essa nossa conversa sobre psicanálise, Freud, tem um aspecto da psicanálise que eu acho muito interessante,
traduzindo isso em linhas mais tranquilas, a interpretação, o comportamento humano e as relações que os homens desenvolvem, elas também são como textos interpretáveis. Muitas vezes, no agir de uma pessoa, tem muito do que ela está dizendo, né? Sim, sem dúvida. E o analista, ele pode pescar nesse mar de atuações o que está por trás de uma determinada atuação, de um determinado comportamento, não é? Sim. E outra coisa, quando você tem um paciente que te procura e ele é muito afirmativo, ele já está com o mecanismo de defesa dele do tipo, não vem não, porque eu não vou deixar você me invadir. Se você quer um caso, há muitos anos eu atendi uma garota, uma moça, né, uma cliente normal, e estava muito claro que ela era homossexual, né? E ela veio porque a amiga dela tinha vindo, gostado, e ela queria tirar satisfação comigo. Como é que eu vou fazer bem para a amiga dela, se ela que faz bem? Eu entendi a jogada toda. Na hora de sentar no sofá, eu disse, por que você não deita no divã? Ela, tá bom que eu vou deitar com o cara, você, sei lá o que é que você pode pensar de mim. Eu falei que você é uma paciente. Aí ela disse, não, se você não se importa, eu vou sentar. E nós vamos olhar cara na cara, ou seja, ela me tratou não como profissional que era dela e nem o terapeuta dela, como um homem que ela enfrentava. E não obstante eu dizer, fique à vontade, relaxe e tal e tal e tal, ela se postou na frente de mim com o sofá nessa postura. Ela botou um escudo aqui, do tipo, não vem não que eu te arrebento. Então você vê todo o comportamento dela que ela queria negar, estava expresso ali em uma sessão de terapia. Ele disse, por que você agride tanto? Você faz do seu corpo uma coisa que não é ele. Ele é um corpo feminino. Só se Deus mandar o contrário, mas que você é mulher, goste ou não goste. Então, na realidade, você tem que trabalhar, por que você sofre tanto com você? E não vai ser aqui dizendo para mim o que você faz, você não faz, que isso, que aquilo, que você vai melhorar, volte para você. Onde é que você gosta em você? Parece que nada. Você já se virou outro personagem. Você não é nem você. Então, todo esse trabalho é feito numa clínica, em outra coisa, para mostrar para o sujeito que essas coisas que ele tem reprimidas podem ser, pelo menos, compreendidas. E ele, naturalmente, reduzir essa carga pesada que é do sofrimento de viver, sempre escondendo ou sempre enfrentando situações que talvez não sejam mais tão pertinentes. Então, você ajuda o ser humano, né, o sujeito, a ler-se, né? A se ler. A se ler, né? Nas entrelinhas do que ele expressa. Exatamente, né? do que ele seja realmente, e ele aprenda a gostar dele como ele é. E não transformar ele numa caricatura que vai dar muito mais trabalho, porque vida de representação precisa ter muita força. Legal. E por trabalhar com essa questão da interpretação, no próximo bloco nós vamos falar sobre como a psicanálise, ela também já produziu muito em relação ao mundo das artes, né? Cinema, música, etc. A gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Te aguardo. A Vovodinha, especializada na fabricação de salgadinhos para a sua festa. E agora, com uma grande novidade, restaurante self-service, aberto de segunda a sábado, com uma repleta variedade de saborosos pratos quentes e frios, feitos com todo carinho para você, e também salão de festas, com buffet infantil completo. Disque Salgadinho, 3215-1966. Vovodinha, Rua Ernesto Vicentini, 246 Roosevelt.